Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês para poder, por mais essa vez, ministrar a palavra nesta noite. E hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito de estresse. Na verdade, hoje nós estamos começando uma nova série de pregações, onde serão tratados vários temas muito importantes e muito relevantes para nós na atualidade, principalmente nesse cenário, na situação atual, não só do Brasil, mas do mundo, onde nós estamos sendo expostos a vários tipos de problemas. Então, nessa nova série, baseada no livro de Rick Warren, nós poderemos trabalhar um pouco mais à luz da Bíblia como superar esses vários problemas e essas várias situações que acabam muitas vezes nos sendo impostas. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre estresse. Mas primeiro, o que é o estresse? Você já parou para pensar o que é o estresse? Na verdade, o estresse, irmãos, a origem dele, para que nós possamos entender bem o que é o estresse, nós precisamos retornar um pouco ao passado, analisar como era a vida dos nossos antepassados. Os nossos antepassados, eles na antiguidade, viviam muitas vezes em florestas, em matas, em ambientes rurais, ou seja, eles não tinham segurança, policiamento, o governo, muros para protegê-los muitas vezes. Então, eles viviam num ambiente completamente hostil, sob um risco constante de ser atacados por animais, por animais selvagens, feras, ou por inimigos, tribos inimigas que viessem atacar ali o seu vilarejo, saqueadores, povos inimigos. Então, diante de uma vida nesse cenário por várias e várias gerações, o ser humano acabou desenvolvendo essa reação instintiva, que também é muito parecida com a dos animais, de quando colocado num ambiente hostil, num ambiente que existe um risco constante dele sofrer algum dano e muitas vezes até correr ali risco de morte, o organismo da pessoa se adapta para ficar em alerta, em constante alerta. E essa situação em que o organismo fica com essa sensação de um risco iminente de que algo de ruim venha a acontecer, todo o nosso corpo ele faz uma série de alterações. O organismo ele produz alguns hormônios como a adrenalina, o cortisol, para que estejamos preparados para reagir, e esses hormônios fazem a pulsação sanguínea ficar mais forte, mais rápida, a pressão também sobe, o organismo ele direciona uma quantidade maior de sangue para o cérebro e para os músculos, para que os nossos sentidos fiquem mais aguçados, e coloca a pessoa basicamente em modo de batalha, para que ela possa ou lutar ou fugir, se não tiver condições de lutar. E esse estado, esse modo de batalha em que o organismo coloca a pessoa, porque percebe essa situação de risco, é o que nós chamamos de estresse, é um modo de estresse. O problema é que Deus criou essa reação humana que é boa, e ela é necessária para que as pessoas e os animais também sobrevivam diante desses perigos, mas o corpo não pode ficar nessa forma por muito tempo. Ficar nessa forma por muito tempo sobrecarrega o organismo, força os órgãos e causa problemas, vai causar danos no organismo. É por isso que as pessoas ali era por alguns minutos durante um momento de batalha ou de fuga e depois passava. Mas hoje, nós como homens modernos, o nosso risco não é mais um risco literal, físico, como era dos nossos antepassados, mas hoje a nossa ameaça, a ameaça contra a nossa segurança, muitas vezes pode ser o desemprego, pode ser a falta de dinheiro,
pode ser as pressões no trabalho, com as metas, com um chefe que te trata de forma opressora, pode ser ali a incerteza de se vai ter o sustento para você e para a sua família, as contas para pagar que estão vencendo ou já vencidas, o risco de ser despejado e tantas outras coisas que eu poderia citar. Esses são os nossos inimigos modernos. Mas o nosso organismo ele não consegue diferenciar uma situação de risco físico real com um risco metafórico ou um risco que não é imediato, mas é um risco mais mental. E por isso o nosso corpo se comporta do mesmo jeito, produzindo essa adrenalina, produzindo o cortisol, colocando você nesse estado de batalha. Mas como o inimigo não é visível, não é uma coisa palpável que está ali na sua frente naquela hora, o seu organismo não sabe quando descansar, não sabe quando parar, ele não consegue perceber que aquele risco acabou. E isso faz com que o seu corpo seja submetido a permanecer por esse estado por um longo período, causando danos ao organismo. E isso é o estresse do ser humano moderno. Mas, à luz da Bíblia, nós podemos observar valores, princípios espirituais que nos ajudarão a superarmos esse estresse da modernidade. E como sempre, o Senhor Jesus é o nosso supremo exemplo para todas as coisas. Aqui no Evangelho de João, capítulo 13, verso 15, Jesus diz assim: Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então esse é só um dos textos que mostram que Jesus é o nosso exemplo para todas as coisas. E ao observarmos Jesus, podemos dizer que praticamente ninguém nesse mundo teve uma vida tão estressante quanto a dele. Ele tinha todos os motivos possíveis para ser estressado. O tempo dele era exigido ao máximo. Muitas vezes ele era ridicularizado ou pessoas tentavam colocar ele em situações difíceis. Muitas pessoas para atender com pouco tempo, dúvida, incredulidade, a necessidade de cumprir o seu chamado. Mas embora Jesus tenha todos esses motivos para ter sido uma pessoa estressada, é exatamente o contrário que nós vemos na Bíblia. Nós não vemos um Jesus estressado. Nós vemos um Jesus sempre sereno, calmo, tranquilo, nunca ansioso. Exatamente o oposto do estressado. Então, como Jesus conseguia? Ele era um ser humano, como eu e você, veio ao mundo como um ser humano. Como ele conseguia? Qual era o diferencial dele para os demais seres humanos para que ele conseguisse? A partir do relato bíblico, principalmente nos evangelhos, nós podemos observar 7 princípios espirituais que norteavam a vida de Jesus e que, por meio desses princípios, ele conseguia superar o estresse. O primeiro deles, que eu marquei aqui, é: tenha plena consciência de quem você é. Saiba quem você é. Porque muitas pessoas hoje no mundo não sabem quem são. Não sabem por que vieram a esse mundo, por que estão nesse mundo. E tenha certeza, irmão, se você não souber quem você é, o mundo vai te dizer quem você é. Constantemente o mundo tenta dizer quem você é, quem você não é, ou quem você deveria ser, segundo os padrões deles. Então, se você não sabe quem você é, você pode ser influenciado por esses padrões e valores mundanos que tentam impor a você quem você deveria ser. E isso vai lhe causar estresse, muito estresse. Então o primeiro ponto é que você tenha essa plena convicção de quem você é. Você é um filho de Deus. Você não foi trazido a esse mundo por acaso, como um acidente. Você não foi um fruto de coisas aleatórias.
Não, você foi planejado por Deus. Deus trouxe você à existência nesse lugar, nesse tempo, porque Ele tem um plano na sua vida. Ele tem propósitos a ser cumpridos por meio da sua vida. E então, tendo essa consciência, você vai ter esse entendimento de que você é um filho de Deus, criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus, com valores, com dignidade, com princípios. Saiba quem você é. Você não é quem o mundo diz que você é. Você é quem a Bíblia diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. Jesus, ele tinha essa plena convicção de quem ele era. Várias vezes na Bíblia nós encontramos ele dizendo: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a água viva, eu sou o Filho de Deus, eu sou a luz do mundo, e tantas outras afirmações. Ele sabia muito bem quem ele era, e por isso ele não era influenciado pelo que os outros diziam que ele era. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: tenha plena consciência de a quem você quer agradar. Não caia na ilusão de que você será capaz de agradar todo mundo. Ninguém agrada a todo mundo. Porque as pessoas são diferentes, muitas vezes com pensamentos opostos. Então agradar um fatalmente fará com que você desagrade o outro. Nem Deus agrada a todo mundo e nem Jesus agradou todo mundo. Teve várias pessoas que Jesus desagradou. Então, a quem nós devemos agradar? Nós, como filhos de Deus, devemos agradar somente a Deus e buscar agradar somente a Deus. É a vontade de Deus em nossa vida que importa. O próprio Jesus disse isso. Eu não vim trazer nada de mim mesmo, mas vim trazer o que o Pai me mandou trazer. E é a Ele que eu busco agradar. E é interessante que quando Deus se manifestou ali, tanto no batismo de Jesus, quanto no Monte da Transfiguração, e Ele diz assim: e este é o meu Filho em quem me comprazo, ou em quem me agrado. Então o próprio Deus confirmou que Jesus estava agradando ao Pai, com a sua vida, com as suas atitudes. Então não fique vivendo uma vida tentando agradar a todos, agradar aos seus parentes, até ao seu círculo familiar mais próximo, ao seu chefe, aos seus colegas de serviço, aos seus amigos. Tudo isso é secundário, irmãos. Nós temos que primeiro buscar agradar a Deus, e tão somente a Deus. Então, primeiro ponto, saiba quem você é. Segundo ponto, saiba a quem você quer agradar, somente a Deus. E o terceiro ponto, tenha plena consciência de o que você quer realizar. Você precisa ter planos na sua vida. Você precisa planejar a sua vida, ter projetos na sua vida. Porque senão você não tiver nenhuma meta, nenhum plano, você não sabe para onde vai. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom. E se você não sabe para onde vai, não importa aonde você está. Porque você não tem um destino. Então que diferença faz aonde você está? Então, não faça como diz aquela canção popular, deixe a vida me levar. Não deixe a vida te levar. Tenha planos, tenha metas, tenha objetivos. E viva buscando realizá-los de forma objetiva, de forma racional, para que você possa ter um foco na sua vida. Busque ter planos. Então, saiba quem você é um filho de Deus. Saiba a quem agradar a Deus. E saiba exatamente o que você quer fazer de sua vida. Tenha planos de uma forma a que você possa construir uma vida que agrade a Deus. Um plano de vida que sirva a Deus, que sirva aos propósitos de Deus, os propósitos do reino de Deus. O quarto ponto é: organize suas atividades. Você precisa se organizar. É muito comum vermos pessoas que têm várias atividades tentando fazer todas elas ao mesmo tempo, ou várias delas ao mesmo tempo.
Isso não dá certo, irmãos. É como se você tivesse ali uma mangueira só tentando encher 5 baldes e colocando um pouquinho de água em cada um. Além do monte de água que você vai derrubar fora entre o balde e outro, você não vai conseguir encher logo nenhum deles. Então, você precisa aprender a se concentrar em uma atividade de cada vez. Você precisa aplicar um princípio chamado princípio da abstração. O que significa isso? Se abstrair é você conseguir se focar em uma tarefa só e naquele momento, enquanto está realizando aquela tarefa, esquecer de todo o resto. Então, se você tem várias tarefas para fazer, estabeleça uma sequência, planeje. Essa é a mais importante, eu vou fazer primeiro, logo em seguida essa, segunda, essa, terceira e assim por diante. E quando você estiver fazendo uma tarefa, você vai pensar só naquela tarefa, direcionar o seu tempo e os seus esforços naquela tarefa, até que ela seja concluída, para só depois disso ir para a próxima tarefa e assim por diante. Eu até acho engraçado, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu estou lendo 5 livros ao mesmo tempo. Sinceramente, irmãos, eu nunca consegui. Eu prefiro escolher 5 livros para ler, estabelecer uma sequência, e quando eu começo um livro, eu leio só ele em todo o tempo que eu tenho disponível até terminar aquele livro. Quando eu terminei aquele livro, aprendi o que eu gostaria de aprender por meio daquele livro, aí sim eu encerro aquela leitura e começo uma próxima. E isso serve para qualquer coisa na vida. Seja organizado, faça uma coisa de cada vez. Jesus era um homem muito ocupado, tinha muitas coisas para fazer, mas você nunca vê nos evangelhos ele atravessando várias tarefas e tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Não, ele sabia parar e realizar uma tarefa de cada vez. Isso vai te tornar mais eficiente e bem menos estressado. O quinto ponto é você aprender a delegar atividades. Muitas pessoas têm essa dificuldade em delegar tarefas a outros. Isso basicamente vem de um sentimento de egoísmo, onde a pessoa diz assim, se eu quero uma coisa bem feita, eu tenho que fazer eu mesmo. Ou, ninguém vai conseguir fazer tão bem quanto eu faço. Isso acaba sendo um sentimento egoísta, porque você deve se lembrar que para se tornar um bom executor daquela tarefa, levou tempo, você teve que praticar, você não nasceu daquele jeito. Então, para que outras pessoas possam fazer um dia tão bem quanto você, elas também têm que tentar, praticar e errar várias vezes até conseguir aprender. Quando você centraliza tudo, você comete 2 erros. Você se sobrecarrega, isso faz com que você fique estressado, e você está privando as outras pessoas a oportunidade de aprender na prática, crescer e se desenvolver, para se tornar também bons executores daquela tarefa. Veja o exemplo de Jesus. Ele chamou 12 apóstolos, também depois em outro momento chamou 70 pessoas para fazer ali uma pregação, um evangelismo. É lógico que Jesus individualmente faria melhor do que cada uma dessas pessoas. Mas ele sabia que isso iria estressá-lo demais, ia demorar demais, e dessa forma ele não iria treinar essas pessoas para que elas se desenvolvessem e se tornassem bons servos, servos úteis, para lá na frente poder ajudar no crescimento do reino. Então, aprenda a delegar tarefas, mesmo sabendo que, talvez pelo menos no início, essas pessoas não farão tão bem quanto você. Aprenda a delegar tarefas. Isso vai te ajudar bastante. Até no serviço de casa, em coisas simples. É muito comum nós vermos, por exemplo, mulheres com mais idade, até senhoras, que têm dificuldade de delegar tarefas domésticas para os seus filhos, por exemplo, porque elas acham que eles não farão tão bem feito e elas querem que seja muito bem feito. E isso faz com que elas fiquem estressadas, sobrecarregadas e os filhos não aprendam. Vocês têm que delegar tarefas. É muito comum nós vermos as pessoas assim absorvendo as tarefas. Não, é eu que vou lavar toda a roupa, é eu que vou passar toda a roupa, é eu que vou limpar a casa, porque se outra pessoa fizer não vai ficar tão bem feito. Mesmo que não fique tão bem feito, é necessário aprender a delegar.
O sexto ponto: tenha momentos diários com Deus. Momentos de oração, momentos de leitura da palavra. Eu posso até usar como exemplo esse celular que eu estou gravando a mensagem nesse momento. Por mais que ele esteja funcionando perfeitamente, conforme eu uso, a bateria dele vai se consumindo até uma hora que acaba. E eu preciso recarregar a bateria. Se eu não recarregar, vai chegar uma hora que ele não terá mais condição de uso. Da mesma forma, somos nós espiritualmente. O estresse do dia a dia vai gastando a nossa bateria. E como recarregar essa bateria espiritual? Tendo momentos devocionais com Deus. Você precisa todos os dias ler um trecho da palavra, refletir a respeito da palavra, orar a Deus, entregar diante de Deus essa ansiedade, o seu dia, os seus planos, pedir ajuda dele para tudo que você precisa, e assim você terá condições de recarregar a sua bateria espiritual e prosseguir produtivo, saudável e superando o estresse. E o sétimo ponto é: tenha momentos periódicos de descanso. O descanso é tão importante para nós que quando Deus instituiu os 10 mandamentos ali na época de Moisés, ele separou um mandamento apenas para decretar que o ser humano teria que ter um dia de descanso semanal, que a cada 7 dias um seria de descanso. Então, nós não somos máquinas, nós necessitamos de período de descanso. Lazer não é uma coisa inútil. O lazer é o momento de você descansar para poder manter a sua saúde física, mental, emocional. Então não esqueça disso, você precisa ter momentos de descanso. Mesmo que seja um momento simples, sentado no sofá, ou se você tiver um quintal, uma varanda na sua casa, coloque uma cadeira ali, aproveite algum momento que esteja um solzinho bom passando e tome sol. Né? Tomar sol é muito importante, principalmente nesse período. Né? Já foi comprovado cientificamente que os casos mais graves aí do Covid estão associados a índice baixo de vitamina D no organismo. E a vitamina D, ela se adquire tomando sol. Muitas vezes as pessoas estão ficando trancadas em casa com medo de se contaminar e ficando muito tempo sem sol, e aí isso faz com que a vitamina D caia e elas fiquem mais vulneráveis. Então não esqueça de tomar um solzinho todo dia. Nem que for no quintal da sua casa ou na varanda, 20 minutos, meia hora, isso vai te ajudar bastante, vai fortalecer o seu sistema imunológico. E aproveite esse tempo ali que você já vai estar tomando sol para ler a palavra, para orar, para ter um momento devocional com Deus. Assim você ao mesmo tempo melhora a sua saúde tanto física quanto espiritual. Mas além disso, tenha momentos de lazer. Tenha momentos de brincar com os seus filhos, de sair com a sua família, de passear, de ir num parque, de viajar se for possível. É necessário que o ser humano tenha essas coisas para poder ter uma vida saudável. O próprio Jesus, ele não trabalhou como uma máquina. Teve momentos em que ele parava, descansava, ficava alguns dias ali em algum lugar antes de continuar o seu ministério, para poder manter a sua saúde e assim continuar eficiente, saudável e produtivo. Então esses são os 7 princípios que nortearam a vida de Jesus aqui na Terra, enquanto ele veio na sua primeira vinda como um ser humano comum. E por meio desses princípios ele conseguiu vencer o estresse, superar uma vida com todos os fatores que poderiam gerar estresse na vida dele. Mas tem mais um ponto que eu preciso tratar com vocês, que esse Jesus não precisava fazer, porque ele já veio ao mundo como Filho de Deus, santo, sem pecado. Mas nós, como homens caídos, temos que, antes de todos esses 7 princípios, estabelecer o primeiro, que é entregar sua vida a Jesus. Você precisa reconhecer a Jesus como o seu único Senhor e Salvador, entregando totalmente a sua vida a Ele, entregando o seu estresse, a sua ansiedade, os seus medos, as suas frustrações, entregando o controle
da nossa vida nas mãos dele. Porque todo sentimento de estresse e de ansiedade, ele vem da sensação de que nós não estamos no controle das nossas vidas, mas gostaríamos de estar. E isso nos apavora, nos assusta. Mas já que você não está no controle, entregue isso nas mãos de Deus. Porque Deus é onisciente, soberano, todo-poderoso e quer o melhor para você. E Ele está no controle de todas as coisas. Então entregue o controle da sua vida para Ele. E assim você poderá fazer como Jesus fala ali em Mateus 11, 28 em diante. Quando Ele nos convida a largarmos o jugo do pecado, todo o jugo das nossas vidas e colocarmos sobre nós o jugo dele, que é suave, que é leve. E assim nós teremos paz, teremos descanso para as nossas almas. Então o primeiro ponto que vem antes de todos esses é: entregue sua vida a Cristo. E só assim, uma vez tendo nascido de novo, se tornado morada do Espírito Santo, é que você será capaz de cumprir todos esses outros 7 princípios espirituais. Eu oro a Deus para que essa palavra possa ter atingido o seu coração, a sua mente, possa ter tocado o seu coração. E que por meio dela você possa mudar a prática da sua vida. Porque como diz o título da mensagem nós temos que mudar. Nós precisamos mudar. E aqui no caso específico do estresse, você vai ficar estressado até quando? Isso não vai mudar sozinho. Quem tem que mudar é você. Você tem que mudar os seus princípios, as suas atitudes, a forma como você vive. E aí sim você vai mudar. Aplique esses princípios espirituais na sua vida para que você possa superar e vencer o estresse. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.